Olá, pessoal, boa tarde a todos. Esse é o nosso, infelizmente, é o nosso último seminário do ano, então é o 28º seminário. Queria já de antemão agradecer todo mundo que vem participando dos seminários e que de alguma forma conseguiu aproveitar isso. Então eu e o Vinícius, a gente ficou bem satisfeito que, como a comunidade aceitou bem essa ideia. E antes de apresentar o nosso palestrante, eu queria dar uma série de avisos e lembretes, tá bom? Sobre coisas relacionadas à nossa área. Então, o primeiro dos recados é que está acontecendo a semana de 50 anos do PESC, e hoje às 6h30 vai ter, o Fábio Protti vai falar e o Jaime vai ser o moderador. Então, quem quiser participar, a Celina vai colocar os links aí, tá bom? As informações. Então, esse é o primeiro dos eventos que eu queria mencionar. E aí, lembrar que semana que vem está acontecendo o congresso da SBC, e aí nós temos o ETC, o Encontro de Teoria da Computação. E aí eu queria ressaltar algumas palestras que vão haver nesse evento. Então, a primeira delas, no dia 16, vai ter a entrega do Prêmio do Mérito Científico da SBC às 19 horas. E a gente ficou sabendo que uma pessoa muito querida parece que vai receber esse prêmio. Então, quem puder participar lá, vai ser legal. Aí, no dia 18, pela manhã, teremos 3 palestras abertas. Então, quem quiser assistir, vamos ter o Eduardo Show, a Luciana Buriol e também a Rosiane, que está sempre aqui com a gente. E aí, no dia 19, às 14 horas, vamos ter as palestras de quem recebeu o prêmio do Mérito Científico da SBC. Então, isso é sobre esse congresso. Então, tenho só mais 2 rapidinho. Então, lembrando que nós vamos ter o LOL-CG no dia 25 de novembro, e o LOL-CG está com a programação inteira aberta para quem quiser assistir. E o deadline para submeter resumo estendido para o Lagos, que vai acontecer ano que vem, em maio, foi estendido para o dia do LOL-CG, para o dia 25, tá bom? Então, quem quiser mandar trabalhos para o Lagos, o deadline foi submetido. Então, esses eram os recados que eu queria dar. Os links estão sendo colocados aí no chat para quem quiser pegar as informações. Então, é um grande prazer para mim introduzir a vocês o nosso palestrante de hoje, que é o Flávio Miyazawa. O Flávio é professor titular do IC na Unicamp, e ele é um grande parceiro da nossa área. Ele trabalha bastante para divulgar, para fazer as coisas acontecerem. Então, eu queria deixar publicamente aqui meu agradecimento ao Flávio por tudo que ele faz pela nossa área. É um prazer, Flávio. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Vinícius, pelo convite. É um prazer aqui participar dessa série de seminários. Bom, como eu percebi que a maioria do grupo assim, não trabalha tanto com problemas de empacotamento, eu resolvi fazer um empacotamento mais, um seminário mais introdutório, focando na apresentação de alguns resultados e algumas ideias, e possivelmente motivar quem gostaria de estudar na área. Tá? Bom, então, essa aqui vai ser a sequência que eu vou seguir, né? Eu vou falar um pouco sobre problemas de empacotamento, algumas classes de complexidade ou curiosidades, a definição dos algoritmos de aproximação, que é a abordagem que a gente vai seguir nesse seminário, e 3 problemas de empacotamento, né? O problema da mochila, o problema de empacotamento em faixa e empacotamento em recipientes, né? Versão BIMPEC e algumas variantes. Bom, então, primeiro, o que é um problema de empacotamento? Tá? Os empacotamentos que nós estamos interessados aqui, o termo empacotamento aparece em grafos, em várias outras situações, né? Aqui a gente está pensando sempre em empacotamentos de formas geométricas, né? E eu vou considerar essas versões, essas siglas, né, o problema da mochila, né, vou usar essa nomenclatura aqui, 1K, 2K, para ser as versões unidimensional, bidimensional, assim por diante, né. E as versões do empacotamento em faixa também, né, o strip packing é por 1S, 2S, assim por diante, e beam packing 1B, 2B, assim por diante, tá. E eu vou considerar também versões orientadas e com rotação, tá. Eu vou explicar melhor como é que são essas coisas. Tá?
Bom, primeiro, o que é um importamento, né? Eu tenho uma lista de itens geométricos, tá? E elas estão dadas em alguma orientação, tá? E eu tenho também um recipiente geométrico, e nas versões assim que eu tenho a orientação nos itens, né, eu posso até considerar que esses recipientes têm dimensões iguais a 1, porque eu posso fazer uma reescala dos itens de maneira a ter todos os recipientes com as dimensões iguais a 1, já que não posso girar eles. Tá? E a saída vai ser um importamento, né, nesse problema, o que é um importamento? Colocar os itens dentro desse recipiente, de tal maneira que dois itens não se interceptam, e todo item deve estar contido dentro do recipiente. Tá? E na versão orientada, os itens são importados na orientação em que eles são dados inicialmente. E na versão com rotação, eles podem ser girados de 90 graus. Tá? Então, aqui tem alguns importamentos, né, forma de importamento. Aqui nós temos, no caso de importamento, aí, esse exemplo de barras aqui, nós temos um recipiente unidimensional, né, tem uma capacidade, e eu tenho itens que eu quero colocar lá dentro. Né, então, a versão aqui com retângulos, né, no caso aqui eu tenho um recipiente quadrado, né, e eu tenho itens que são colocados lá dentro, o importamento de círculos, ou a versão tridimensional, que são caixas. Tá? Posso até ter problemas com mais dimensões também. Tá? Bom, o primeiro problema aqui é o problema da mochila, tá? O problema DK. Eu tenho aqui, então, esses itens geométricos, né? Uma lista L, aqui, e cada item tem um valor VI, tá? E eu dou também um recipiente, né? Esse recipiente aqui, no caso, eu estou exemplificando com a versão unidimensional, tem então esses itens, o tamanho de cada item aqui é a altura do item, tá? E o número que aparece dentro é o valor do item. Tá? Então, e agora nós temos esse recipiente, nós temos que escolher um subconjunto de itens, né, para serem importados dentro desse recipiente. Então, uma possível saída seria escolher, né, esses três itens aqui, esse item 7 aqui, o item de valor 7, um item de valor 8 e um item de valor 9. Né? Dá para ver que até sobra um espaço vago aqui. Tá? O objetivo aqui é maximizar a soma dos valores dos itens, né? Então, aqui temos uma solução ótima, né, nessa entrada aqui, né, e não necessariamente ela precisa ocupar todo o recipiente. Tá? Ok, tem muitas aplicações nesse problema, tá? Então não vou falar sobre todas elas aí, assim, no fundo, muitos problemas de computação, ou problemas práticos, apresentam o problema da mochila como um caso particular, né? Basta que você tenha algum recurso limitado e você queira usar esse recurso limitado aí por partes, né? E você tem que escolher aí quais são os itens que vão usar esse recurso, né? Se você quiser usar da melhor maneira possível esse recurso, você vai ficar num problema da mochila, tá? Vou dar um exemplo aqui em alocação de propagandas, que eu acho que é um problema bonito que aparece em computação, né? Então, isso aqui é um exemplo hipotético. Suponha que você tenha aí um sistema de busca, onde você entra com palavras, né? Como o Google, e do lado a gente percebe que tem as propagandas que o Google oferece. Tá? Então, em vez de ser slots, né, uma possibilidade seria enxergar essa região lateral aqui, à direita, como se fosse uma região onde você apresenta as propagandas. Só que as propagandas poderiam ter tamanhos diferentes. Então, aqui, digamos que você está procurando por apartamento, na praia, aí algumas empresas gostariam de mostrar prédios, né? Então, no caso aqui, apesar das figuras serem bidimensionais, a dimensão que tem a relevância aqui é só uma, né? A altura aqui. E você gostaria de escolher quais são as propagandas que você gostaria de colocar aqui, né, dispor aqui para aquela busca daquele usuário. Tá? Então, né, tem um problema da mochila, e podia ser bidimensional, quando você tem aqui itens, né, uma região bidimensional, e itens, né, com formato bidimensional aqui, né, então, no caso aqui, podia ter coisas irregulares, né, e você quer, no fundo, escolher quais são as que vão aparecer naquela busca. Tá? Então, aqui é um exemplo hipotético aqui de possível propaganda aqui. Tá? Então, aquele foi o problema da mochila, e o problema de importamento em faixa
você tem também, né, esses itens, uma lista de itens L, tá? Um recipiente R, e nesse caso a altura dele é ilimitada, tá? No problema da mochila, a gente queria só um subconjunto de itens. Aqui, no problema do empacotamento em faixa, nós queremos colocar todos os itens dentro desse recipiente. Só que nós gostaríamos de minimizar a altura, né, da faixa ocupada pelos itens, tá? Então, eu tenho uma faixa aqui que ela tem altura ilimitada, eu quero empacotar todos os itens, né, dentro dessa faixa, não pode ter sobreposição, e os itens não podem ficar fora da faixa, né? Eu quero minimizar a altura do empacotamento, tá? Então, aqui tem um exemplo aqui onde uma faixa bidimensional com retângulos, uma faixa, uma aplicação com círculos, e aqui uma faixa tridimensional, onde o fundo dela é retangular, e aí temos caixas, e nós gostaríamos de minimizar a altura do empacotamento dentro dessa caixa tridimensional. Tá? Então, uma aplicação interessante aqui, né, é bastante comum em computação, são os problemas de escalonamento, né? Então, um exemplo aqui, você supõe que você tem uma memória de um computador, né, e você tem vários processos que ocupam uma memória contínua esse processo aqui, esse processo azul, usa uma memória contínua, mas não toda a memória, mas parte da memória do computador, né? Então, e tem vários outros processos que usam parte da memória. Mas uma vez que um processo usa uma memória, o outro processo não pode afetar ou interferir nessa memória usada por um outro processo. Então, agora, o que significa esse empacotamento dessas tarefas, desses processos aqui, onde cada tarefa vai ser executada por algum tempo? Exatamente um problema de empacotar dentro de uma faixa aí, e minimizar a altura significa que nós queremos minimizar o tempo de processamento para executar todas essas tarefas. Tá? Naquela versão com propaganda, o que a gente podia imaginar, naquela versão onde você tem aqueles itens, né, aquelas figuras de propaganda que você coloca na busca, né, você pode imaginar também que você tem um tempo onde essa propaganda vai ser exposta. Então, esse prédio, por exemplo, podia ser exposto por um certo tempo, essa altura aqui. Então, tem uma outra dimensão, né, que salta aí, né, do plano, aí, que é o tempo, que representa a altura. Então, a figura, que tem uma forma bidimensional, mais a altura forma uma caixa. Então, você gostaria de expor aquela propaganda durante algum tempo, né? E você quer aproveitar da melhor maneira possível o tempo que elas vão aparecer para aquele usuário. Então, nós temos aqui a versão do empacotamento de faixas. E é claro que se a forma que for vista aqui ocupar a parte bidimensional, como naquele outro exemplo de propaganda, né, onde temos formas diversas, né, e você tem o empacotamento tridimensional. Tá? E a versão com recipientes é quando você tem que também empacotar todos os itens, né? Então você tem essa lista de itens, e você tem um conjunto de recipientes. E agora o objetivo é empacotar todos os itens no menor número de recipientes. Então, no caso unidimensional aqui, né, nós temos algum conjunto de itens, tá? Vários recipientes, e aqui nós temos um empacotamento aqui de todos esses itens aqui em 5 recipientes. Tá? Então, nós gostaríamos que fosse o mínimo possível de recipientes. Tá? Então, essas 3 versões dos problemas de empacotamento que eu vou considerar, né? Aqui tem um exemplo aqui de empacotamento de retângulos, círculos, caixas, né? Nós queremos minimizar aqui o número de recipientes. Tá? Algumas aplicações ocorrem em corte de madeira, de metal, vidro, transporte de carga, né? Você quer minimizar o número de caminhões que carregam toda a sua mudança, por exemplo. Né? E, antes de falar um pouquinho mais sobre as aproximações, né, vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades aqui que eu achei interessante, aqui, né, algumas dificuldades desses problemas. Tá? Só para sentir um pouquinho o quão difícil, né, fica quando a gente lida com esses problemas de empacotamento. Tá? Então, um primeiro exemplo aqui é esse problema do Pallet Loading Problem. Aqui você só tem uma placa, né, é dada uma placa aqui A por B, e um retângulo, né, Azinho por Bzinho. E você pode empacotar quantas cópias quiser desse, né, retângulo Azinho por Bzinho, né, tanto ele na orientação dada, como ele girado de 90 graus.
e o seu objetivo é empacotar o máximo possível desses itens pequenos aqui, Azinho por Bzinho, né, girado ou não, tá dentro dessa placa A por B, Azão por Bzão. Tá? E só se sabe que esse problema aqui está em XP Space, que nem se sabe se é um problema que está em NP, NP completo, né? Então, bem no início da década de 80, até se comentou que era NP completo, mas foi um erro, né? E ele continua em aberto. Né? E, bom, a única coisa que se sabe é que está em XP Space. É um problema que está na lista, inclusive, dos problemas abertos aí, mantida pelo Rourke, né? Okay, um outro problema que, né, até parece bem simples, mas ele é bem complexo, é o seguinte: suponha que eu tenho esferas todas iguais. Tá? E o Kepler, em 1611, ele conjecturou, né, que assim, o melhor jeito de você preencher o espaço com esferas todas iguais seria colocar aquela forma onde você sempre apoia uma esfera em cima de outras três, né, no miolo de outras três. Tá? Então parece bem natural que esse seja o melhor empacotamento possível, né? E, né, como são todas iguais, né, elas têm um arranjo muito bom, né? Mas esse resultado ficou aberto por muito tempo, quase 4 séculos, e só foi provado pelo Thomas Hales em 1998, né, com uma prova aí fortemente baseada em programa de computador, verificando configurações, né? Então, assim, né, parece bem simples, porque as configurações, né, só tem uma configuração aqui, que é a que está sendo prometida, mas, né, provar que ela é a ótima é bem difícil, né? Então, isso quando todos os itens são iguais. Tá? E alguns outros combinatorialistas que já estudaram problemas de comportamento, né? Tem alguns famosos em grafos aqui, né? Por exemplo, o Brooks, Smith, Stone e o Touch aqui, né? Estudaram como é que você particiona um quadrado ou um retângulo em quadrados menores, né, com tamanhos diferentes, né? Então, isso tinha um interesse aí particular para eles dentro de códigos. O Erdős e o Graham investigaram aí como você empacota quadrados iguais dentro de um quadrado, né? No caso aqui, eles podem inclinar um pouco, né, girar um pouco, não necessariamente por 90 graus, mas ter outras inclinações, né? Aqui uma pena que o Graham faleceu esse ano, em julho, né? Assim, um grande pesquisador nessa linha também. E também o Meyer e o Moser, né, que são também bem conhecidos aí na área de combinatória, também investigaram aí como fazer empacotamentos considerando a área e volume. Né? Então, eles fizeram alguns resultados, inclusive vários resultados que eles fizeram foram importantes para fazer algoritmos de aproximação, já que um dos limitantes importantes, né, como vocês vão ver, é baseado em área e volume. Tá? Bom, eles têm mais resultados, mas esses foram poucos exemplos que eu coloquei aqui. Tá? Mas na nossa linha, né, a gente está acostumado a dizer sobre problemas NP difíceis, né, e todos esses problemas que eu vou considerar aqui, a forma como eles são colocados aqui, eles são problemas NP difíceis. Né? Então, a versão mais simples aqui, que é aquele problema da mochila, né, que o Karp colocou entre a lista dos 21 problemas, NP completo, né? Ele colocou esse problema da mochila aqui, que a versão subseção, né? Que você tem você tem um conjunto de inteiros e quer saber se há um subconjunto deles que soma um certo valor, um certo valor dado. Tá? Então, um caso bem particular, e já é um problema NP completo, decidir isso. E é claro que, assim, né, mostra alguma dificuldade aqui que a gente já bem conhece, que é provável que existam algoritmos eficientes, né, de tempo polinomial para esses problemas NP difíceis, né. Para obter as soluções exatas, só se conhece algoritmos de tempo exponencial, e se você resolver, né, a versão de decisão em tempo polinomial, apenas uma dessas versões, você resolve toda uma grande classe aí de problemas. Né? E tem também aquele prêmio de $1 milhão para quem provar que esse P é igual ou diferente de NP. Né? Bom, tá? Então nossa abordagem aqui vai ser sobre algoritmos de aproximação, né, que eu vou definir brevemente aqui, né, que são algoritmos eficientes, eles são de tempo polinomial, e a análise aqui é saber
com esses algoritmos, né, o quão longe, né, esses algoritmos conseguem obter soluções em relação à solução ótima. Tá? Então, de certa maneira, o que a gente quer é um compromisso entre o tempo computacional do algoritmo, já que a gente está, né, nós queremos algoritmos de tempo polinomial, e a qualidade da solução. Bom, então, para usar da notação aí dos algoritmos de aproximação, né, se eu tiver um algoritmo A, né, de tempo polinomial, tá, eu vou denotar por A de I o valor da solução produzida pelo algoritmo A para essa entrada I, tá, e o APT de I o valor de uma solução ótima de I. Tá. Então, eu vou dizer que o algoritmo A tem fator de aproximação alfa, né, se eu tenho essa relação aqui, o A de I é menor ou igual que um alfa vezes o APT de I, né, para toda a entrada da I. Quer dizer, a razão, né, entre o que o algoritmo produz, né, aqui no caso o problema de minimização, né, a razão que o algoritmo produz, né, né, para uma instância dividida pelo ótimo, né, é no máximo um certo fator. Por exemplo, se esse alfa for 2, o algoritmo, né, sempre produz soluções que são no máximo 2 vezes o ótimo. Tá? E aqui é forte porque o objetivo é garantir para toda a entrada aí. Né? E dentro dessa linha de problemas de empacotamento, tem um tipo de fator que é bastante usado, né, que em vez de considerar essa forma absoluta, essa forma anterior, tá, a gente se considera muito essa forma assintótica. Tá? Então, eu vou dizer que esse algoritmo tem um fator de aproximação assintótico, alfa, se o valor que ele produz é no máximo alfa vezes o ótimo mais uma constante. Tá? Então, aqui no caso, os exemplos que eu vou considerar vão ser dentro dessa forma aqui. Tá? Tem algumas formas um pouquinho diferentes, mas o que eu vou colocar aqui é dentro dessa forma. Tá? E como tem várias formas de medir, vários fatores de aproximação diferentes, eu vou focar principalmente nesses fatores assintóticos. Tá? Bom, se o problema for de maximização, né, no caso do problema da mochila, é um problema de maximização, né, eu tenho uma coisa parecida também, né, essa mesma notação, só que eu tenho essa razão aqui entre o algoritmo, o valor que o algoritmo fornece, e dividido pelo ótimo. Tá? E eu quero dizer que ele é pelo menos um certo alfa. Então, nesse caso aqui, o alfa vai ser um número menor ou igual que 1. Tá? Então, se o alfa for, por exemplo, 0,9, significa que o algoritmo está produzindo uma solução que é pelo menos 90% da solução ótima. Tá? Então, nós gostaríamos que ele fosse, né, mais perto do 1 possível. Tá? Então, isso para toda a entrada. Tá? E os esquemas de aproximação, né, esse PITAS Polynomial Time Approximation Scheme, são os algoritmos de tempo polinomial que têm fator de aproximação 1 mais epsilon. Tá? Então, nesse caso aqui, ele tem como parâmetro esse valor epsilon, maior que 0, tá? E que eu posso definir, né, com um valor tão pequeno quanto se queira, por exemplo, 0,0001. Né? Então, significa que esse algoritmo vai ter um fator de aproximação bem próximo do ótimo, bem próximo de 1. Né? Então, em termos de aproximação, são os melhores algoritmos que a gente quer. Né? Se a gente supor que P é diferente de NP, né, então essas são os resultados muito bons que a gente consegue nessa linha. Tá? E quando a gente tem um esquema de aproximação assintótico, né, o APTAS aqui, é quando a gente tem um fator de aproximação assintótico 1 mais epsilon. A gente consegue chegar em soluções tão perto do ótimo quanto se queira. Tá? Basta fixar, digamos, epsilon constante, né, bem próximo de 0. Ok? Tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o problema da mochila. Começar para apresentar um pouco sobre as ideias aqui, eu vou começar com um pequeno algoritmo para entender um pouco uma forma de obter uma aproximação. Tá? Vamos supor que você tem um problema da mochila unidimensional e o valor de cada item é o próprio tamanho dele, é o espaço que ele usa, o tamanho que ele usa. Tá? Então, um algoritmo possível seria o seguinte, né? Vamos dividir o conjunto de itens em duas partes. Tá? Os grandes e os pequenos. Tá? Os grandes vão ter tamanho pelo menos epsilon, tá? E os pequenos são os demais. Tá? Então, olha só, se os grandes têm tamanho pelo menos epsilon, e eu vou considerar que os recipientes têm capacidade 1,
Então, e epsilon é uma constante, né? Então eu posso enumerar todas as possibilidades, né, de formas possíveis que eu consigo colocar itens grandes, né? Então, isso em tempo polinomial. É um polinômio grande, mas eu consigo fazer isso, tá? Então, gero todo. Então, um possível passo aqui de tempo polinomial seria gerar todos os subconjuntos possíveis, né, e seus comportamentos que são viáveis, né, em um recipiente, né, chamar desse conjunto G, tá? E pegar um desses conjuntos aqui que tem tamanho máximo. Tá? E depois que eu escolhi esse que tem tamanho máximo, eu olho para os itens pequenos e tento colocar de maneira gulosa, né? Por exemplo, tento colocar um item pequeno, se couber, eu deixo lá, vou para o próximo item. Se não couber, eu jogo fora. Então, de maneira gulosa, não precisa nem ordenar, tá? Eu preencho agora com os itens possíveis que são pequenos. Aí devolvo esse comportamento, né? Então, esse algoritmo eu consigo fazer em tempo polinomial, né? E ele é um PTAS quando eu pretendo maximizar a ocupação, quer dizer, o valor aqui é o tamanho do item, tá? Então, por exemplo, suponha que aqui eu tenho assim, um comportamento dos grandes aqui. Quando eu vou para os pequenos, né, eu estou preenchendo com os pequenininhos, né? Então, eu posso ter duas situações possíveis, né, quando eu vou colocar os pequenos, né? Ou vai sobrar item pequeno fora, né? Isso é uma coisa boa, porque como eu estou, né, querendo maximizar a ocupação do espaço, se algum item pequeno ficar de fora, é porque sobrou pouco espaço sobrando aqui, né? Então, eu tenho basicamente um comportamento próximo do ótimo, tá? E, por outro lado, se todos os itens pequenos entrarem, né, acabar todos isso, o fato de eu ter pego, né, um comportamento dos itens grandes que ocupa o máximo de espaço, ele certamente é tão bom quanto o comportamento dos itens grandes, em uma solução ótima, tá? Então, eu tenho essas duas partes aqui, né, que o comportamento dos grandes mais os pequenos é pelo menos o tamanho de uma solução ótima, esse O aqui, né? E se sobrarem itens, eu olho só a ocupação de espaço e a ocupação dos espaços, itens sobrarem itens pequenos, né? A ocupação só pelo preenchimento pelos itens pequenos aqui, né? Já me garante uma solução basicamente próxima da ótima, né? 1 menos epsilon. Tá? Então, tá aqui uma estratégia aqui de dividir itens grandes e pequenos, né? Isso é muito usado em problemas de comportamento. É claro que essa coisa aqui, ela pode ficar complicada para você saber como você divide essas coisas, né, em dimensões maiores, né, mas aqui é uma estratégia bastante usada. Tá? E é claro que essa parte de ocupação pelo espaço, né, pela área aqui é também importante. Tá? Bom, né, então o que temos aqui de fatores de aproximação, né? Por cálculo unidimensional tem um esquema de aproximação, um PITAS, na verdade ele é o que chama de FPITAS, Full Polynomial Time Approximation Scheme, né, que ele é polinomial também em 1 sobre epsilon, tá? Mas não vou entrar em muitos detalhes aqui. Tá? No caso bidimensional, tem aqui uma sequência de itens, né? Tem uma 1/3 aproximação, depois, né, próximo de 1/3, próximo de meio, né? Esse epsilon pode ficar tão pequeno quanto se queira, né, um epsilon constante, e aqui mais recentemente uma aproximação de 0,529, tá? Então, note que a vida do melhor algoritmo de aproximação aqui para um certo problema, principalmente para esses casos gerais, ela é curta, né? Então, esse aqui ficou uns 10 anos, depois outros ficou mais uns 10 anos, né? Então, sempre aparecendo um melhor. Tá? No caso tridimensional, tem esse resultado que é um sétimo. Tá? Ok. Então, vou pegar um exemplo aqui para o caso bidimensional. Tá? Só para dar uma ideia de como é que foi feito uma estratégia para esse algoritmo aqui, tá? É basicamente esse 1/3 aqui, só para, né, entender um pouquinho melhor de como as coisas são feitas nesse problema da mochila. Tá? Então, esse algoritmo faz o seguinte, tá? Ele resolve o problema unidimensional primeiro, considerando cada item apenas como uma área. Então, ele não enxerga a forma bidimensional. Basicamente, cada item tem uma área, né? E o recipiente, né, também não enxerga como uma coisa bidimensional, simplesmente ele tem uma área total.
É claro que aí ele pode chegar a uma solução que é inviável, né? Mas fazendo isso, obtendo esse comportamento unidimensional, você tem uma coisa que é tão boa em valor, né, que a solução ótima, né? Porque certamente em termos de área, a solução ótima bidimensional, ela vai ter que respeitar a restrição de área, né? Então, o problema bidimensional tem a restrição da forma também, mas aqui, se nós fizermos isso, nós temos uma solução tão boa quanto. Tá? E aí, pegando esses itens aqui que foram empacotados, né, aí tem um algoritmo feito pelo Steinberg, e que ele diz o seguinte: se o ótimo gasta um certo espaço, né, se você me der o dobro de espaço, eu consigo empacotar. Então, como aqui tem uma restrição de espaço, que é de espaço 1, né, o recipiente é 1 por 1, né, então se eu der um recipiente tamanho 1 por 2, esse algoritmo vai poder empacotar. Tá? Então, eu consigo um empacotamento de todos os itens no recipiente de tamanho 1 por 2. Bom, só que o que eu quero é um recipiente de tamanho 1 por 1. Tá? Eu coloquei todos esses itens aqui em um recipiente de tamanho 1 por 2. Bom, o que eu faço? Eu pego esse recipiente de tamanho 1 por 2 e passo uma faca cortando esse recipiente em duas partes. Né? Então, os itens que estão totalmente abaixo, né, na primeira parte, eu coloco no recipiente. Os itens que estão totalmente na segunda parte, eu coloco no segundo recipiente. E os itens que foram cortados, né, como eles são cortados e estão lado a lado, eu posso colocar eles em um terceiro recipiente. Então, eu consigo dividir esse empacotamento de tamanho 1 por 2 aqui, empacotamento 1 por 2, em 3 recipientes de tamanho 1 por 1. Né, que seria o que eu quero, mas eu tenho que escolher só né, um empacotamento aqui em um recipiente 1 por 1. Então, eu escolho o que tem mais peso. Se o peso total é um limitante superior para o ótimo, então, um desses, pegando o melhor aqui, eu garanto pelo menos 1/3 da aproximação. Tá? Então, é um exemplo aqui de como poderia gerar uma aproximação aqui para esse problema. Tá? Bom, vamos ver agora o problema de empacotamento em faixa. Tá? Aqui, eu peguei aqui um exemplo aqui, que é um algoritmo aqui que gera, de maneira, tem um algoritmo guloso aqui que gera empacotamentos de quadrados. Tá? Esse algoritmo também é bem conhecido, a análise dele foi feita pelo Kaufman, Garen e Johnson, né? Então, dá uma 2 aproximação, e ele é o seguinte: ele simplesmente ordena os itens com maior altura, né? São quadrados aqui, ordena do maior para o menor, e vai colocando lado a lado, né? Nessa primeira faixa. Quando um próximo item não cabe naquela faixa, ele esquece essa faixa e começa uma faixa, um nível, né? Logo acima. Tá? E aí vai colocando itens lado a lado, e quando não couber mais, ele esquece isso e começa uma faixa no nível seguinte. Tá? E aí, basicamente, é isso o algoritmo. Tá? E esse algoritmo aqui, ele tem, né, se os itens forem pequenos, ele tem uma ocupação boa. Tá? Então, basicamente, o que se diz aqui é que esse algoritmo tem uma ocupação aqui de m sobre m mais 1, né, uma taxa de ocupação de m sobre m mais 1 da faixa. Tá? E para provar isso aqui, né, basta considerar que se os itens têm tamanho no máximo 1 sobre m, né, então essa região, né, da posição 0 até m sobre m mais 1 sempre vai estar ocupada por itens. Né? E mais ainda, se você pegar uma dessas faixas aqui, qualquer faixa em um nível, se você levantar essa faixa e colocar sobre a segunda faixa, ela vai ocupar ela inteirinha, né, vai cobrir toda a faixa com os itens, até essa distância m sobre m mais 1. Tá? Então, se você fizer isso, né, sobrepor os itens de um nível sobre os itens do nível seguinte, você vai conseguir preencher todo esse espaço aqui, né, todo esse espaço de empacotamento, exceto o primeiro nível que ficou vazio, porque ele foi shiftado para cima. Né? Então, fazendo essa análise da área aqui, você consegue essa razão aqui, essa taxa de ocupação da área. Tá? E aí, como a área é um limitante para o ótimo, né, você não consegue fazer melhor do que a área aqui, é como se você tivesse derretido os itens e colocado eles
para ocupar todos os espaços, né? Então a área representa esse comportamento, né? Então é um limitante para o ótimo. E aí, nesse caso aqui, daria uma aproximação de m mais 1 sobre m. Se o m for igual a 1, né, que seria o caso geral, então você tem uma 2 aproximação para esse problema. Então isso aqui é só considerando a área, eu consigo um bom empactamento, e se os itens forem pequenos, eu consigo, né, uma coisa bem próxima do ótimo. Tá? Então, o que tem aqui, então, de aproximações para esse problema? Nós temos aqui versão bidimensional, né? Temos essa 2 aproximação do Slater, e também o Kaufman, Garen, Johnson e o Tardian fizeram aquela 2 aproximação através eu acabei não colocando aqui, mas é aquela aproximação do análise do NFDH aqui, né? E eles fizeram uma outra um pouquinho melhor, que é 1,7, mas essa não considera só área, tá? Mas tem uma aproximação aqui, um esquema de aproximação, uma mais ampla aproximação, né, feita pela Canyon e pelo Hemela. Tá? E no caso tridimensional, né, onde você tem uma caixa, né, de altura ilimitada, né, e esses autores aqui né, fizeram aí uma aproximação, agora o melhor é 1,5, né, fizemos até uma aproximação de 2,67, né, com a professora Yoshiko Wakabayashi, e aguentamos aí por algum tempo aqui, mas a vida dura de uma aproximação, né, sempre vem outro melhor aqui, exceto se você tem um esquema de aproximação, tá? Ok. Tá, e na versão com recipientes, dá para fazer aquele mesmo algoritmo NFDH, só que agora voltado para recipientes, tá? Onde todos os recipientes têm altura limitada, né? Na versão com o stripacking é altura ilimitada, mas aqui você tem altura limitada. Então dá para fazer aquela mesma análise, onde você tem itens lado a lado, tá? E você consegue garantir, fazendo uma análise parecida com a anterior, você consegue garantir uma certa ocupação aqui de área. E essa taxa de ocupação é esse m mais 1 sobre m ao quadrado aqui. Tá? E, então, baseado só em área, você consegue essa aproximação. Para m igual a 1, né, que seria o caso geral, você tem uma 4 aproximação aqui. Tá? Então, fica como exercício aí para vocês fazerem. Né? Ok. E, né, para essa versão com recipientes, né, o Johnson, na tese doutoral dele, ele fez uma análise do algoritmo guloso, que ele simplesmente ordena, né, os itens do maior para o menor, e ele sempre tenta, para empacotar um item, ele sempre tenta colocar no primeiro recipiente que ele consegue. Né? Se ele não conseguir nenhum dos recipientes existentes, ele coloca o item em um recipiente novo. Tá? Ele mostrou que esse algoritmo tem uma aproximação de 11 nonos, esse 1,22 aqui. Tá? E, basicamente, isso ocupou mais de 100 páginas da tese dele, essa análise desse algoritmo. Tá? E, posteriormente, teve um artigo feito pela Baker que diminuiu para 40 páginas, mas também usava algumas coisas da tese. Então, mas são análises longas aqui. Tá? E tem algumas análises para o caso bidimensional, né, um algoritmo também bem elegante, aí, feito pela Chung, pelo Gary, pelo Johnson também, que tem fator 2,125, e esses valores aí foram, né, diminuindo, e agora né, o melhor existente é esse 1,405 aqui, pelo Banzal, pelo Kahn, em 2014. Tá? E esses autores aqui, o Banzal, o Correia, a Kenyon Cibridenko, mostraram que você não tem um APTAS, né? Então você não vai ter uma aproximação do tipo 1 mais epsilon aqui, assintótico. Tá? Isso aqui é para o caso bidimensional. Para o caso tridimensional com recipientes, né, você tem aí algumas aproximações, começam com 4,84, e agora a melhor aproximação aí é uma de 3 aí mais epsilon. Tá? Então são todos fatores assintóticos, né? E tem aí outros fatores que são não assintóticos, mas para simplificar eu coloquei só os assintóticos. Tá? Bom, então para entender um pouquinho do tipo de algoritmo aqui, né, eu pincelei a principal ideia daquele algoritmo que é o 1 mais epsilon, esquema de aproximação, né, feito por Fernando de la Vega e pelo Ducker. Tá? E a ideia deles também é parecida com aquele primeiro algoritmo que eu mostrei para a mochila. Né? Então, ele divide em itens grandes, né, que são todos os itens que têm tamanho pelo menos epsilon, né, e os outros pequenos, os outros itens que são os pequenos, né, que têm tamanho menor que epsilon. Tá?
E mesmo sendo a versão com importamentos, você consegue obter um importamento quase ótimo, quer dizer, o mais epsilon do ótimo, né, para os itens grandes. Tá? Então, essa é a estratégia deles. E como é que eles fizeram isso? Né? Eles usaram um método inovador aqui, que chamava um método de arredondamento por linear grouping, né, por grupos, e usaram um modelo de programação linear, tá? Através desses grupos aqui, que você conseguia limitar o número de tipos e tamanhos diferentes dos itens. Tá? Então, aqui, eles conseguiram fazer um algoritmo rápido, linear, aqui para esse caso, mas você até pode fazer uma coisa assim, não linear, melhorando aí a constante aditiva, que já comento. Tá? E depois que você fazer esses importamentos dos itens grandes, você pega os itens pequenos e faz como aquele problema da mochila. De maneira gulosa, você tenta preencher os itens. Se você empacotar os itens pequenos dentro dos recipientes que tinham os grandes, e colocar todos eles, então você continua com o comportamento, né, quase ótimo. Se faltarem novos recipientes, né, quer dizer, um item pequeno não conseguiu ser colocado dentro de um daqueles recipientes já existentes, significa que todos eles estão bem cheios. Então, se todos eles estão bem cheios e você precisa de recipientes novos, os próximos também, exceto possivelmente o último recipiente, né, vão estar bem cheios. Tá? Então, você também consegue, né, ou pela garantia diária, né, porque todos eles estão cheios, ou porque você usa essa estrutura dos grandes que você obteve uma solução quase ótima. Tá? E esse primeiro algoritmo que eles mostraram tem uma constante aditiva grande, que é baseado no epsilon, mas você consegue fazer essa mesma análise aqui, só que com uma constante aditiva igual a 1. Tá? Mas aí fazendo um algoritmo mais enumerativo aqui, sem usar programação linear. Ele vai ficar com uma complexidade muito mais alta, mas a cara da forma como se apresenta aí, tem uma forma melhor onde a constante aditiva é no máximo 1. Tá? Ok. E aí, uma variação que é interessante aqui é quando a gente considera rotações ortogonais. Tá? Então, esses autores, eles até questionaram aqui, já que eles estavam fazendo algoritmos que baseavam em áreas, né, esses algoritmos que estão baseados em área, eles são válidos, né, as aproximações são válidas para o caso com rotações. Tá? Então, perguntaram aí se é possível tirar proveito aí dessas rotações, aí, né, olhando a estrutura dos comportamentos. Né? E uma coisa que é interessante é que se você tem um algoritmo que é uma alfa-aproximação por caso com rotações, né, para um desses problemas que nós vimos, tá? Essa aproximação também vale para o caso orientado. Quer dizer, então, de certa maneira, a versão com rotações é tão mais difícil quanto a versão orientada. Né? Então, e com rotações aqui, a gente já tem alguns resultados aí para o problema da mochila, né? Eu tenho um Janssen com próximo de meio, né? No caso dos problemas do strip packing, tem 2, 1,5 e 1 mais epsilon, né? Tem um esquema de aproximação, então, para o caso com rotações, né? Fizemos algumas versões aqui para o caso bidimensional, né? Então, também teve uma melhora aqui do Janssen sobre os nossos resultados. E ainda para o tridimensional, ainda temos alguns resultados que aparentam ser os melhores, né? Por causa do strip packing e por causa do tridimensional aqui em recipientes, tá? São já resultados que já estão aí há algum tempo, mas assim, só noto que a literatura ela tem considerado uma versão um pouco mais restrita. Tá? Então, a literatura tem considerado muito quando os recipientes são quadrados ou cubos. Tá? Então, no caso, por exemplo, do problema da mochila, né, quando você tem importamento, você quer escolher um conjunto de retângulos né, com valores que para serem empacotados em quadrados, né, tem um fator aqui de 2/3. Tá? Note que, no caso, note que aqui né, não vale essa situação, essa coisa de transferência da aproximação. Né? No caso orientado, o melhor fator existente, na verdade, é meio. Né? No caso geral, com rotações, é meio. Agora, quando você restringe para quadrados, você consegue uma coisa um pouquinho melhor, que é 0,66. Tá? O caso da mochila tridimensional também, né? O melhor aqui é 1/7, né? E agora, quando você restringe aqui para cubos, você tem um fator aqui que é um pouquinho melhor, que é 1/5. Tá?
E no caso aqui do caso bidimensional, né, comportamento em recipientes bidimensional, tem alguns resultados começamos aqui com 2,54 aqui, né, e tem uma sequência de melhores aqui, de algoritmos bastante sofisticados aqui, que, né, chegando até esse 1,405. Tá? E o caso aqui é tridimensional em cubos, que tem um valor de 4,5. Tá? Não está claro que essas técnicas aqui poderiam ser usadas para o caso geral. Tá? Talvez sim, né? Talvez pode ser só que eles não consideraram, mas alguns desses autores aqui, eles dizem explicitamente que não vale para o caso geral. Tá? Então, assim, mas seria interessante se explorar esses algoritmos, se essas técnicas também valem para o caso geral. Né? E algumas outras variantes aqui, né, que também investigamos. Né, por exemplo, você quer agora empacotar cubos d-dimensionais, né? Então, como naturalistas, aí estudaram bastante coisas sobre cubos, né? Então, nós temos aqui alguns resultados que começaram com fatores exponenciais na dimensão, tá? Então, até fizemos aí alguns resultados que são exponenciais na dimensão, e aqui fizemos até um primeiro resultado que não é exponencial na dimensão, esse 2 menos alguma coisa, limitado a 2, tá? Mas depois apareceu um resultado aí, é o fator de 1 mais epsilon aqui do Banzal, Correia, Kenyon, Sibiridenko. Tá? E nessa linha, é até interessante observar que a Epstein e o Van Stee, eles fizeram um resultado que diz que se você está considerando algoritmos online, né, e você pode só olhar para o número constante de recipientes ativos, significa que você pode colocar os itens apenas olhando no máximo uma certa quantidade constante de recipientes, né, e caso você fale que um recipiente deixa de ser ativo, você nunca mais ativa ele. Tá? Eles mostraram que nessa situação, quando você tem algoritmos online significa que quando chega um item, você já tem que empacotar, e você não sabe qual é o item que vai chegar. Tá? Então, já tem uma incerteza aí de quem que é o próximo item a ser empacotado. Tá? E eles mostraram que o fator de aproximação assintótica, né, ou fator de aproximação aqui pelo menos omega de log de D da dimensão, e O de D sobre log D. Tá? E eles conjecturaram se isso aí seria, né, o fator, de fato, seria θ de log D. Tá? Então, olhando alguns casos, algumas frações e entradas para o caso bidimensional, que os comportamentos dão casos muito particulares, né? Foi aí uma contribuição do professor Koyakawa e o Shiharu Koyakawa, que ele conseguiu fazer uma relação muito interessante desses tamanhos de empacotamento bem particulares, com umas certas linguagens, e conseguiu provar aí que na verdade, essa aproximação aqui, do fator de aproximação aqui assintótico, na verdade, θ de D sobre log D. Um resultado aqui que ficou em aberto há algum tempo aqui, e é bem interessante. Usa técnicas bem diferentes também. Bom, e uma outra linha que assim, é mais recente aqui, eu estou mais recentemente, é o problema de comportamento de círculos, esferas, elipsoides, né, d-dimensionais, né, possivelmente. Então, o Demain, o Fekete, o Lang, eles provaram que decidir se um conjunto de círculos pode ser empacotado em um quadrado em hiperedifício. Tá? Então, e considerando isso, então, vale a pena estudar, né, algoritmos de aproximação. Tá? Então, alguns resultados que nós fizemos, né, com a Carla e o Eduardo Xavier, a Carla Lindsmeyer, né, nós fizemos aqui, por causa do comportamento de círculos na mochila, né, um esquema de aproximação. Tá? E por caso de comportamento de esferas d-dimensionais, podia ser círculos, esferas, né, contanto que a dimensão seja constante, né, tem um esquema de aproximação, né, feito com o Leilton Pedrosa, o Rafael Schwery, o Maxim Sibiridenko e o Chico também. Né. E esse algoritmo aqui é até interessante porque ele serve para uma gama bem maior de formas. Tá? Então, as formas podem ser elipsoides, podem ser, né, d-dimensionais, polígonos regulares, formas desse tipo, como losangos, né, círculos,
quadrados ou, né, coisas arredondadas aqui, né, na verdade definidos através de uma norma, tá? Você consegue, então, ter esse 1 mais epsilon aproximação. Aqui um cuidado que nós tivemos que tomar aqui é que os recipientes, eles são aumentados de um certo epsilon. Se você não tem um recipiente que você quer empacotar com item de tamanho 1 por 1, a gente usa o tamanho 1 por 1 mais epsilon. E esse epsilon pode ser tão pequeno quanto você queira. Tá? Uma das razões aqui é que, como você está lidando com círculos, possivelmente você tenha que empacotar um círculo em uma posição irracional. E aí, quando a gente pensa em complexidade computacional, a gente não consegue lidar direito com coisas irracionais. Né? Então, mas isso ainda é uma coisa que não está provado, né, que você sempre, que você pode ter empacotamentos ótimos, onde as únicas funções são irracionais, né? Então, mas temos aí alguma desconfiança que possa ser assim, né? Que ele poderia ter um círculo que está numa posição que é raiz de 2, por exemplo. Tá? Ok, um comentário que pode ser interessante nesse problema aqui é que ele foi, assim, quando comecei a estudar esses problemas de círculos, foi para uma oficina de problemas em aberto que aí o Chico costumava organizar desde a década de 90, né? Então a gente fazia algumas oficinas de problemas abertos, então eu coloquei esse problema numa oficina, acho que foi de 2011. Né? E aí, desde então, a gente vem trabalhando em problemas nessa linha também, e tem saído algumas coisas. Tá? Vou só passar brevemente pelas ideias desse algoritmo, né? Que é o seguinte, tá? A parte crucial desse algoritmo é esse passo 1 aqui, que é o seguinte, ele separa os itens, né? Então, dado uma entrada de itens, né, que são, digamos, círculos aqui, é possível conseguir um subconjunto S, tal que, se você tirar esse conjunto S da lista de entrada, você consegue particionar os itens restantes, né, em grupos, de tal maneira que, né, grupos de G1, G2 até GK, de tal maneira que você consegue dizer que os itens do grupo GI, eles são muito, muito menores do que os itens do grupo GI menos 1. Tá? Então, os itens GI são muito menores que o do grupo GI-1, e assim por diante. Tá? Não necessariamente aqui, como ela termina com K, mas pode seguir aqui uma sequência de itens aqui, de grupos. Né? E mais ainda, a razão entre o maior item e o menor item em cada grupo é limitado por uma constante, quer dizer, eles não são muito diferentes. Tá? Isso permite que você consiga obter soluções próximas da ótima em cada grupo. E aquele conjunto S de itens, né, que nós tiramos, né, ele é tal que o número de bins que você precisa para empacotar eles é no máximo um epsilon do ótimo. Quer dizer, eles não vão atrapalhar na obtenção de um algoritmo, de um empacotamento próximo do ótimo, e os demais vão ter essa estrutura que é separada em grande, depois, né, bem menores, depois bem menores ainda, assim por diante. Tá? E o algoritmo aí fica mais simples, que é você obter empacotamentos, né, quase ótimos de cada grupo, e depois empacotar os recipientes, né, de cada, que vão ser pequenos comparados com o dos grupos anteriores, né, e você consegue colocar esses itens entremeados do empacotamento anterior. Quer dizer, você coloca os recipientes do grupo PI no meio dos itens de grupo PI-1. Tá? Então, é um algoritmo que tem essa ideia, também usa essa coisa de empacotamentos ótimos, só que ela é mais misturada, né? E aí você tem esse esquema de aproximação aqui. Tá? E tem várias variantes aqui que podem ser colocadas, como, né, essas versões online, que eu basicamente só comentei aquele resultado que eu achei interessante online, mas tem, para cada uma dessas versões, tem as suas versões online, né, empacotamento de triângulos, tem alguns resultados recentes que estão indo na linha de algoritmos quase polinomiais, né, por exemplo, tem, por exemplo, no caso da mochila bidimensional, tem aí um mais epsilon, né, que é um algoritmo, só que com um algoritmo quase polinomial, quer dizer, ele não é polinomial, mas é quase polinomial. Tá? Ou algoritmos de itens irregulares também, né, então quando, nesse caso, esses autores aqui, o Merino e o Wisse, fizeram aí um algoritmo com aproximação constante, né, só que quase polinomial, para itens convexos, e isso vale, inclusive,
é quando você quer girar os itens, né, de qualquer grau. Tá? E tem versões aqui com prateleiras, parametrizadas no tamanho com aquele 1 sobre m, né, que é o tamanho máximo de cada item, com classes, com cores, e a mistura aqui com outros problemas aqui, com problema de roteamento, ou em teoria dos jogos, problemas de clusterização, né, então tem várias variantes aqui que são interessantes para se misturar esses problemas aqui de empacotamento. Tá? Então acho que é isso, e se vocês tiverem perguntas aí, esteja à vontade. Flávio, muito obrigado. Pessoal, vamos agradecer o Flávio, então. Flávio, valeu. Maravilhosa essa palestra. Quem tiver perguntas para o Flávio, pode se manifestar direto no áudio, pode escrever no chat, tá bom? Enquanto o pessoal se organiza aí para perguntar, eu tenho uma pergunta específica, primeiro, sobre esse último problema dos círculos que você falou no algoritmo. Sim. Se você puder voltar um pouco os slides. Uhum. Pronto, não, ali, o próximo. O seguinte, isso. Correndo risco de ser uma pergunta boba, nesse passo 1, você fala de encontrar esse conjunto S, tal que existe esse empacotamento PS. Isso é algo, tipo, que é para ser trivial, simples? Não? Ou tem de fato, a sacada para ter esse algoritmo, ela é complicada, mas assim, uma vez que você sabe como é que não é difícil, não. A ideia é para gerar esses conjuntos, né? No fundo, você está agrupando os itens, né, digamos, do maior para o menor, só que digamos que você faz grupos, você ordena esses itens e faz grupos verticais, né, do sentido de, você tem um item grande, aí depois um item na ordem um pouquinho menor, depois assim por diante, e aí você vai montando esses itens, só que você tem uma quantidade muito grande de grupos. Digamos que você tem, por exemplo, 1 sobre epsilon grupos né, desse tipo. Aí quando você chega no último, né, digamos esse 1 sobre epsilon, você volta no primeiro. E você vai seguindo essa sequência aí. Né? Então, e aí quando você tem então essa formação desses grupos, né, digamos, verticais, aí você chega no último e você vai voltando no primeiro, assim por diante, né? Então, como são muitos grupos, digamos, 1 sobre epsilon, você tem a certeza que pelo menos um desses grupos verticais, se você olhar todo o conjunto, vai ter uma área pequena, de 1 sobre epsilon tamanho. Aí você usa aquela estratégia de área, né? Quer dizer, se a área dele é pequena, né, é um epsilon da área final, então basicamente um algoritmo baseado só em área consegue resolver o problema. Entendi. Essa relação do epsilon do ótimo. Né? Joia. Beleza, obrigado. Nós temos aqui a Celina e o Jaime. A Celina tem uma pergunta convite para você. Por favor, Celina. Então, talvez o Guilherme possa me ajudar também aí no chat, que, Flávio, você tem um texto maravilhoso e que todos nós usamos e aprendemos algoritmos aproximativos, aquele texto que vocês fizeram para o colóquio, né? O colóquio, e quase há 20 anos atrás, né, o colóquio de 2021, de 2001. Então, eu pergunto se vocês aceitariam o convite, você mesmo falou que, afinal, não tem uma vida tão longa, não é, os algoritmos, né? Então, talvez agora devesse ter a versão do novo milênio. Você poderia comentar um pouco sobre isso, por favor? Sobre o texto de vocês e uma possível atualização? Lá era assim uma versão bem concisa e compacta, né, colocando só ideias principais, né, algumas técnicas. Lá tinha um exemplo lá de programação semi-definida, algumas coisas, lá tinha um exemplo de escalonamento usando área, né, que é espaço, basicamente né, nessa linha que eu comentei né, ocupação de espaço, né, que é um limitante, tinha um algoritmo primal dual e e seguindo essas coisas, né, a gente até colocou um probabilístico também usando programação linear, mas depois disso tem um monte de coisa. Aquele livro, acho que a gente trabalhou em 2000, né, então faz muito tempo. Então a quantidade de técnicas diferentes, né, é muito grande. Então aquele livro saiu, acho que em 2000 ou 2001, né, e o livro do Vaziran, acho que é por aí também, né, acho que é em 2000, 2001, né. Então, quer dizer, era um tempo que não tinha muita coisa, muito material, era legal.
Agora tem uma quantidade, quer dizer, a área de algoritmo de aproximação já virou, né, uma coisa muito, assim, né, de certa maneira consolidada, tem muitas linhas, muitos problemas, né? Então, certamente agora tem uma quantidade de bibliografia, assim, grande. Eu acho que certamente deve ter áreas aí, ou linhas, né, que podem ser interessantes aí. Talvez aí os docentes novos aí, que estão investigando ou em temas diferentes, temas novos, possam aí contribuir. Eu acho que é legal, né, cutucar um pouco eles para fazer propostas de livros. Eu acho que certamente a comunidade aí vai ficar muito contente se aparecer coisas nessa linha, né? Posso comentar só uma coisa? É que eu dou muito esse curso, essa disciplina, né? E aí a gente adota esse livro já desde aquela época, né? Então eu também preciso ficar constantemente atualizando, mas eu vejo aquele livro como assim, uma coisa bem básica, que são técnicas, né? Que independente se saíram outras coisas, são técnicas básicas. Então se você aprende lá o primordial, que é o que está lá no livro, eu acho que está perfeito para quem quer estudar isso, né? Tem desde comparar com o método clássico e depois fazer o caso aproximado, e tem exemplos, digamos, chaves nisso. Então, nesse sentido, eu acho que o livro ainda se mantém, assim, para você dar um curso introdutório. E, por exemplo, na parte inicial, que a gente cobre lá uns problemas clássicos, também, problema clássico é clássico 20 anos atrás e ainda são, né? Então, por exemplo, uma das poucas mudanças que eu acho que aconteceu foi agora, que há quanto? 2 meses atrás, que foi aquele resultado do caso métrico, né, do TSP, que a gente ensina lá, o Christofides, não sei o quê, 3/2 aproximação, com aquela ideia simplérrima que ia fazer as duplicações, e de repente ficou quantos anos, né? Muitos anos, para que agora, nesse semestre, saiu agora aquele resultado, que ainda acho que nem está publicado, né? Está acontecendo seminários por aí a respeito, que é uma melhorada de um epsilon, melhorou um epsilon lá aquele 3/2. Então, eu acho que estudar tudo aquilo que é classicão, que está lá, ainda está válido. Então, o que eu também tenho feito, isso eu estou falando para quem quer usar esse livro para dar aula, né? Eu acho que dá ainda para dar aula com aquele livro, vai atualizando coisas assim, que algumas vezes a gente diz, o melhor resultado até agora é esse aqui. Aí não é verdade, alguma outra coisa que saiu, né? Mas, assim, como base para aprender, eu acho que está tudo, assim, bom, assim, digo, é o que você tem que aprender. E aí, por exemplo, agora, nessa parte probabilística também, que a gente só tem aqueles exemplos mais básicos do Max-Sat, não sei o quê. Então, agora, por exemplo, já estou introduzindo aquela parte que você joga a moeda tendenciosa, né, para favorecer uma situação ou outra, que quando você tem essa informação, você não precisa ficar jogando moedas honestas ou coisa parecida. Então, por exemplo, essa parte é nova, essa parte tem muito agora coisa lá nesse livro novo do Williamson, né? Então, meio que a gente vai colocando lá, né? Mas o resto, eu acho que aí, talvez, isso eu estou falando da minha experiência de aula com isso, né? Aí vai chegando lá no fim, por exemplo, aquele último capítulo que a gente lida com inaproximabilidade, basicamente a gente fala em AP-redução, né? Um certo tipo de redução para transformar um problema no outro, e falar alguma coisa sobre a razão de aproximação, e aí eu acho que falta ali falar em L-redução, que é um outro tipo de redução, que até talvez mais fácil de entender, que caberia estar lá, né, num texto básico, e não está, né? Isso é um ponto que eu vejo. E aí outra coisa que também já vai entrando numa coisa mais, digamos, moderna, que é essa história do uso do PCP, lá não fala nada, por exemplo, desses resultados de inaproximabilidade da clique, não sei o quê, né, do SAT, que depende de você ensinar esse negócio do PCP aí, dessa caracterização que saiu lá em 90, né? Então, isso aí eu acho que é um tópico que daria para ser introduzido lá, mas é claro, vai engordando muito e algumas vezes não dá tempo de dar no semestre, né? E agora eu sempre fico, toda vez que eu dou, eu preciso falar no Unique Games Conjecture, que é a ferramenta nova com a qual se provam os resultados de inaproximabilidade. Mas aquilo é tão difícil que eu falei, aquilo lá, lendo os papers lá, ainda não está dando assim para usar, né, a ponto de ensinar assim facilmente.
E aí estava de olho nesse livro do Williamson que saiu, aí lá aparece, falou, opa, agora está começando a aparecer Unique Games Conjecture, que quando as coisas começam a sair nos livros didáticos, é o momento que o mundo inteiro está estudando e você também tem chance de começar a estudar aquilo, ensinar aquilo, porque se você não ensina para os alunos, ninguém aprende e depois também é difícil eles usarem, então você tem que alguma hora ensinar. Mas falei, mas primeiro eu tenho que aprender também, né? Então, agora eu sei que está lá no livro novo aí, que é de 2000, bom, já é, né, então não, 2011, mas aí, então, esse é um tópico que eu acho que é moderno, que seria interessante ensinar, né, mas eu diria, olha, usa o livro sim, dá uma atualizada em umas coisas, eu acho que aquele beabá ainda é, assim, essencial para quem vai entrar na área, né, então acho que essa é a minha experiência de aula, né. Me desculpa, acho que eu tomei muito tempo, né, ficar falando disso. Chico, muito obrigado pelas impressões. Tomou não, estamos tranquilo de tempo. Muito obrigado. Então, ó, pessoal, fica a dica para quem quiser propor um curso para o Colóquio Brasileiro de Matemática. Eu deixei o link aí de uma chamada no chat, tá bom? O Jaime tinha mais uma pergunta para o Flávio. Jaime. É mais uma curiosidade, mas deixa eu antes comentar que realmente foi uma palestra maravilhosa, viu? Cobriu tudo e explicou de uma maneira que dá para entender todas as coisas e principalmente pela visão geral que você deu da área, né? Bem, a minha pergunta é mais uma curiosidade. Você mencionou rapidamente, por exemplo, empacotar círculos em quadrados, né? Você falou que ele foi completo. Sim. Empacotar círculos em quadrados. Sim. Você falou que é NP completo. Agora, me diga uma coisa, se empacotar, por exemplo, esferas pequenas numa esferona grande, não dá para calcular o número máximo? Se não me engano, ele... Então, esse problema de círculos iguais é um negócio complicado, que as pessoas já têm feito, no fundo, assim, qual que é o menor raio, por exemplo, ou qual que é o maior tamanho de quadrado, né, que você consegue colocar tantas esferas, né, por exemplo. Isso é um problema bastante investigado e, assim, né, assim, as soluções exatas têm aí até... Na internet a gente consegue encontrar algumas soluções exatas para valores pequenos, né? Mas começa a crescer, já assim, não tem muita coisa não, né? Então já só tem assim, aproximações numéricas, né? Tem as soluções, né, heurísticas, coisas desse tipo, né? Mas certamente é difícil. Isso, né, estamos falando de todos os círculos iguais, né? Que parece isso, tanto os círculos dentro de quadrados quanto os círculos em círculos. Né, tem várias versões, círculos dentro de triângulos, coisas assim, mas são assim, difíceis. E eu acho que esse resultado, aquele resultado de NP Complexo do FECAT lá, eles colocam tanto quadrados quanto também círculos, algumas versões de triângulos também. Então assim, é difícil, né, mesmo para formas, outras formas. Bom, ok, obrigado. Só um comentário. Estão me ouvindo? Oi, Deus. Eu não tenho certeza se ele é NP, esse problema, porque a entrada é um número. Exato, né? Então tem essa dificuldade, né? Porque você tem essa coisa, as configurações, certificados, pode ter, né? Não está claro se ele é... E eu também acho que a gente não sabe se ele é NP difícil. Então, acho que nenhuma coisa nem a outra, porque pode ser. O do FECAT, o do DMAN, a gente sabe que empacotar círculos, eu falo bidimensional, não tridimensional, em quadrado, de tamanhos diferentes, NP difícil, NP completo. Mas a entrada é o conjunto de círculos. E a mesma coisa vale para triângulo e para círculo. Empacotar círculo dentro de círculo dentro de triângulos, mas a entrada tem que ser um conjunto de círculos. Se a entrada for o mesmo círculo, eu acho que nem isso a gente sabe. Né? Pelo menos eu nunca vi esse resultado. Se a entrada for, digamos, os raios, dois tipos de raio, do círculo menor e do circulão. Isso, a entrada é muito pequena, eu acho que eu não sei nada do problema. Eu acho que em NP ele mas eu não tenho certeza. Eu acho que recai naquele problema do palette loading, porque aquele negócio, a gente só sabe que está em EXP Space,
justamente porque você tem poucos números para definir a entrada, mas a configuração do empacotamento pode ser muito rica, né? E aí tem esse pessoal que estuda esses kissing numbers aí, quer dizer, onde é que os círculos se tocam, né? Que dão, assim, a riqueza nas configurações é bem grande. E aqueles palette loading também, tem uma configuração, né? Você olha assim, só tem um tipo de retângulo, você pode colocar de um jeito, né, ou virado de 90 graus, né? Só isso. O outro, o maior está fixo, né? Mas a quantidade de configurações diferentes, né, é muito rica, né? Então, a dificuldade né, o tamanho do certificado. Aí imagino que nessa linha de círculos iguais também deva seguir na mesma linha, né? A dificuldade das configurações, né? Eu esqueci o nome do site, mas acho que não é difícil de achar. Tem um site lá que tem todos os resultados, todos, não, basicamente quase tudo dessa linha aí, separadinho assim nas várias categorias, e todos os resultados assim conhecidos, né? Então é assim um survey desse assunto aí, com todos os melhores resultados, e eu acho que eles continuam atualizando sempre que sai, né? Então, acho que achar esse site, agora eu não me lembro o nome, mas uma vez eu achei e fiquei maravilhada, assim, com tanta informação que tinha lá, né? Então, eu sei que dá para achar, tem aí. O Chueiro colocou um link no chat. Pecomania, é esse? Acho que é esse aí. Pecomania. Bom, eu sei que esse aí tem bastante coisa, né, tem essas configurações. Esse aqui. Esse site parece que tem bastante coisa, ó. Quem quiser dar uma olhadinha. Nós temos, Flávio, tem mais 2 perguntas, uma do João Paulo e uma do André. João Paulo, por favor. Olá, boa tarde, parabéns pela palestra aí, foi bem bacana. Obrigado. Tem esses algoritmos aí, né, eles têm esses fatores de aproximação, às vezes não tão bons, 1/3, meio, coisas dessa ordem ali, mas isso no pior caso, né, o caso típico, você sabe dizer mais ou menos como é que funciona? O caso típico de tentar aproximar na prática mesmo? Em geral, na prática, eles devem dar coisas muito melhores, né? É igual aquele, por exemplo, do Big Tech unidimensional, por exemplo, né, era 1.22, né? Só que tudo depende também da sua entrada, né? Mas se você escolher uma distribuição razoável, o próprio Johnson ele tinha feito lá para testes lá com uma certa distribuição, né? Que era comum, uniforme, né? Algumas distribuições. E aí, no pior caso, dava 1,05. Quer dizer, né? Então, na prática, quer dizer, em teoria, quer dizer, o pior quebra-cabeça possível estava lá 1,22, né? E era justo esse negócio, né? Agora, na prática, né, fazendo experimentos dava 1,05, quer dizer, a diferença caía bastante, né? Então, isso acontece com muitos problemas. E a ideia, acho que é uma frase aqui que o Vazirani fala, né, num artigo daqui, fala um algoritmo de aproximação para problema de facility location, né, que à medida que você vai apertando, né, para você obter fatores melhores, pode ser que aquele fator teórico seja alto. Mas a ideia é que você tente explorar mais a estrutura combinatória do problema e acabe impactando num desempenho melhor. Então, eles fizeram também uns experimentos práticos desses algoritmos, né, que dava aí 1,6 de aproximação, né, bom, 60% parece muito, né, mas na hora que eles foram colocar, assim, instâncias práticas aí, né, existem, eram algoritmos muito rápidos que davam, sei lá, 1 a 3% da solução ótima. E mais ainda, quando você tem instâncias grandes, você até tirava proveito dos próprios limitantes que você provou, né? Então, no fundo, você quando fez a prova da aproximação, né, você também usou um limitante inferior que você pode usar para aquela instância particular. E naquela instância particular, você não tem a solução ótima, mas usa os mesmos limitantes, e você consegue mostrar que está dentro de 1% do ótimo, né? Pouco. Então, no caso, ele tinha um algoritmo que tinha um fator um pouquinho pior, que lá, deu 3% do ótimo. Um fator um pouquinho melhor, aí já caiu para 1% do ótimo, né? Acho que aí o Leilton até pode falar mais sobre isso aí, né, até desses comportamentos, porque ele estudou bastante também o facility location, né, Leilton? Eu acho que o Flávio está falando exatamente de 2 algoritmos. Esses 2 algoritmos, eles são combinatórios, então os limitantes são baseados em programação linear primal dual, mas eles são 2 algoritmos combinatórios, que a implementação é uma implementação de exercício de estrutura de dados. É uma heap
Implementação mais rápida, mas é um heap, então o algoritmo é M log N. E tem dois algoritmos, um que é 1.8 e outro que é 1.6. Então, para sair de 1.8 para 1.6 são 10 páginas de uma matemática complicada, mas tá lá. O de 1.8 dá, na prática, 5% de diferença. O de 1.6 dá, na prática, menos de 1%. Então, é menos de 1%. É 1.001, alguma coisa assim. Então, na média, para sair de 80% para 60%, mas na prática você saiu de 5% para 0,5%. Então, acho que essa é a ideia. Bacana, obrigado. Valeu, pessoal. Uma última pergunta, Flávio, do André Guedes. André. Olá, Flávio. Gostei muito da sua palestra. Desculpa ser o último aqui a falar, mas, né? Na verdade, eu não é uma pergunta muito pontual, mas são dois pontos. O Jaime acabou falando mais ou menos, que era qual era a relação dos empacotamentos com aqueles ladrilhamentos que o pessoal da matemática costuma fazer com figuras iguais. Aí, quando ele perguntou das esferas, a ideia eu acho que é por aí, né? Ou seja, a maneira de colocar esferas tem um pouco a ver com a maneira de encaixar polígonos regulares ou não, todos iguais na maneira, mas acho que tem uma relação com isso. Mas acho que a outra pergunta é que você falou bastante dimensão 1, 2 e 3, e eu sempre me interesso pelas dimensões maiores. Tem alguém estudando coisa com dimensão maior do que isso? Então, aqueles problemas de cubos d-dimensionais lá, assim, são aproximações, assim, quando o D pode ser 1, 2, 3, 10, 20, né? Então, mas todas aquelas aproximações estão considerando o D constante, mas pode ser valores grandes. Mas só nos cubos, por enquanto, né? Não, ou dos círculos também, esferas d-dimensionais. Esferas, na verdade, são muito, assim, tem um foco muito importante para o pessoal que estuda códigos, né, teoria dos códigos. Então, tem essas esferas d-dimensionais, mas também, aqueles resultados valem para quando o D é constante, por exemplo, né? Escolhe um D e vai embora, e aí fica com ele. Casa com mas, ele. assim, mas a coisa boa também casa para círculos, para esferas tridimensionais e também dimensões maiores. Dimensões maiores não dá para ir muito longe de cubos, esferas e caixinhas, né? Então, a aproximação já fica complicada quando você sai de coisas, vai para coisas muito irregulares. Aí começa a complicar demais. Muito obrigado, Flávio. Foi muito bom. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado pelas perguntas. André, desculpa, vi que eu pulei você tinha pedido a palavra antes. Sem problema. Então, vamos, pessoal, agradecer o Flávio mais uma vez. Então, Flávio, muitíssimo obrigado. Só mais um lembrete que o Vini verificou. Então, a entrega do prêmio e as palestras da premiada e do premiado serão abertas ao público, tá bom? Então, na segunda-feira às 7 e na quinta às 14, no congresso da SBC. Que bom. Então é isso, pessoal. A gente encerra a nossa rodada de seminários e a gente volta em janeiro. Guilherme, então eu entendi direito. Quinta-feira, às 2h, como é a nossa tradição, nos vemos de novo, é isso? Só vai mudar o endereço. Combinado. Valeu, então. Obrigado. Pessoal, então a gente volta na próxima quinta e esse seminário com a palestra premiada na SBC e nosso seminário volta em janeiro. Valeu. Eu acho que cabe um agradecimento aí ao Guilherme e ao Vinícius, né? Parabéns aí pelo... Valeu. Muito obrigada.